e como que eu vou explicar o ser humano, a experiência humana, a natureza humana, né? Basicamente tem dois grupos principais, né? Um grupo que tende a explicar, que tende a assumir uma postura metafísica, que é legítima, né? É um pressuposto de que todo o fenômeno é preciso ser explicado de alguma forma do contexto da materialidade, da matéria, de forças físicas, materiais e suas relações. Tudo tem que ser explicado a partir disso. Essa é uma postura legítima, razoável e defensável. Existe uma outra postura que fala que não, olha, pode ser que exista alguma coisa a mais. E uma delas, por exemplo, talvez a consciência, a mente, o eu, possa ser alguma coisa outra irredutível do universo. Ou seja, no universo, mesmo, ao invés de eu ter que explicar tudo necessariamente, em última análise, as forças físicas e materiais e suas relações, a consciência pode ser um elemento fundamental do universo, sem ser sobrenatural ou paranormal nesse sentido. Se tiver uma visão mais ampliada de natureza, de naturalismo, o Thomas Nagel, por exemplo, filósofo da mente, tem um livro muito interessante chamado Mind and Cosmos, recentemente, falando sobre isso, quer dizer, a consciência como um elemento fundamental da natureza, e, portanto, vamos expandir nossa consciência do que é natural, até do que é humano, do que é natural, do que é natureza, para incorporar também a existência da mente como uma coisa autônoma, especificamente. Embora eu não vou entrar em detalhes, não falando de dualismo não, esses termos não são muito bons, mas eu me consideraria um dualista pragmático. Em que sentido? A princípio, me parece que, por exemplo, o corpo e a mente não são exatamente a mesma coisa. Se em última análise, a última substância é ou não, eu não sei, mas aparece que não. Mas independente disso, acho que o estudo bacana da ciência, o que nós temos que ter, um filósofo da ciência que eu gosto muito, que é o Henri Lakatos, que ele fala que a ciência avança pela competição darwiniana dos programas de pesquisa. É exatamente isso, ou seja, o bacana da ciência, a ciência verdadeira, não dogmática, e realmente buscando a verdade, deve ser o seguinte: vamos tentar explorar o mundo, explorar os fenômenos, e vamos trabalhar as várias teorias possíveis. E vamos ver quais dessas teorias são capazes de produzir, de permitir gerar mais conhecimento, poder heurístico maior. É exatamente isso. Então, é preciso que tenha realmente grupos diferentes atuando diferentemente nesse sentido. Bom, dentro disso, unindo com a sua pergunta, o meu projeto, né, pessoal e de grupo de pesquisa para os próximos 10 anos, digamos assim, é justamente tentar explorar um pouco mais o quanto as experiências espirituais, como todos nós estamos discutindo aqui, podem nos dizer sobre isso. Porque eu acho que essa questão mente-cérebro mesmo, que a gente já tem colocado, se a mente é algo já do cérebro, algo além do cérebro, essa questão, ela não vai ser resolvida, no meu ponto de vista, replicando simplesmente os dados convencionais de neurociência, por exemplo, de lesão cerebral, de correlatos neurais. Isso não vai por aí. Eu acho que as experiências da gente serem anômalas, que vão nos forçar ou a expandir a nossa compreensão de matéria, da condição mais corpórea, ou um outro aspecto da consciência. E aí, a ideia é realmente avançar nesse tipo de exploração. Ok? Muito bem. Felizmente eu não mencionei Descartes, não é? Porque senão eu estaria realmente enredado nesse equívoco filosófico, né? Eu mencionei Platão. E a partir daí eu disse da separação do mundo das ideias com outro mundo, que é o mundo das imperfeições, né? E que isto vai gerar essa divisão, essa dicotomia de visão. Que há, por um lado, uma esfera, digamos, espiritual e uma esfera do mundo material. E isso foi sim sendo apropriado, né? Essas ideias foram sendo bastante utilizadas dentro do meio religioso, para não apenas dizer que o mais importante é o que vem a partir da consciência e lógica, e desprezando sim o corpo, tanto que a gente até hoje tem resquícios disso na questão da sexualidade, não é? De como se trata a sexualidade, de como isso vai resultar, inclusive na consideração da loucura, em termos como Foucault vai propor, não é? Quer dizer, como essas concepções vão resultar, muitas vezes, numa ação praticamente ideológica que vai colocar o louco como aquele que tenha afecções ou impurezas ou algum tipo de tara ligada ao corpo. Então, essas coisas são muito, eu diria, impactantes na nossa prática
E elas resultam em coisas, por exemplo, como o DSM ou o CID-10. Estas visões, elas não são distanciadas de uma visão política de como, e metafísica de como o ser humano deve ser compreendido. Então, grande parte das nossas classificações nosológicas, elas também são historicamente definidas. E se temos uma visão histórica de que há uma separação, uma divisão entre mente e corpo, são os espíritos do tempo, ou do teletemplo. Então, para finalizar essa primeira parte, eu diria que essa visão, não é, prática do mundo psicológico, psiquiátrico, ela está atrelado a certas relações que nós fazemos da nossa visão, da nossa noção de pessoa, não é? Que sim, se refere a essa história de como nós entendemos o ser humano, etc. Claro, respondendo agora objetivamente sua pergunta, o nosso grupo tem também o objetivo de avaliar, né, os limites dessas interpretações científicas. Então, quando nós falamos de alterações de personalidade, ou de fenômenos mediúnicos, ou de fenômenos hipnóticos, nós estamos, na verdade, criticando politicamente, mas cientificamente, os limites da psicologia tal qual nós aprendemos na academia. A gente já discutiu isso ontem e hoje, a professora Fátima também mencionou a questão dessa necessidade de que a educação do psicólogo, a formação, leve em consideração esses aspectos, né? Então, levar em conta esses aspectos significa, em última análise, verificar o quanto essas teorias psicológicas e as práticas dão conta dessas experiências, não é? E eu diria que você disse que é um dualista pragmático, eu sou um materialista pragmático, não é? No sentido de que até esse momento eu não preciso considerar nada além da matéria, ainda que reformulando o conceito de matéria para compreender o que o ser humano é. Obrigado. Vamos ter posições muito claras. Vamos passar a outro ponto que creio que interessará a toda a gente aqui. A maior parte das pessoas não são pesquisadoras, mas são também clínicas, terapeutas. E quando vocês começaram fazendo, inclusivamente, o vosso trabalho de doutorado, estava presente essa preocupação. Portanto, ligando com aquela bonita citação do Grande Sertão Veredas, se carece de religião para desendoidecer, a questão que resulta daí também, mas não dá também para endoidecer a religião. Portanto, a questão em particular é qual é o vosso critério, ou científico ou pessoal, para destrinçar, para diferenciar entre transtornos mentais e experiências espirituais ditas genuínas? Miguel, eu não sei se cabe agora, mas tem uma pergunta que acho que vai nesse sentido, que é bastante, um caso, né, a pessoa não se identificou, mas talvez isso possa servir para poder dar a resposta, né? Acompanho um homem de 54 anos que faz tratamento em um CAPS desde 1992, tem o diagnóstico de esquizofrenia. Em conversa com ele, o mesmo traz aspectos profundos de espiritualidade, com temáticas que envolvem conexão com natureza, aldeias indígenas, umbanda, espiritismo. Tenho dúvida se algum profissional já o escutou de verdade. Atualmente, ele toma 9 medicações pela manhã, 7 à tarde e 8 à noite. Já me questionaram sobre seu diagnóstico e automaticamente respondi sendo 30 anos de Aldol. Sinto muito pela violência institucional que essa pessoa vem sofrendo do ponto de vista da não escuta e hipermedicalização. Minha pergunta é, como encontrar rede de apoio e fazer esse debate em instituições rígidas que fogem sendo que isso foge das discussões habituais, né? Há muitas pessoas sofrendo com a nossa dificuldade em escutar e tratar, o que por vezes nem é doença. Então, acho que vem assim, qual é a visão, né, que se tem disso e como que você encara isso? Porque a gente está falando justamente questionando esse paradigma, né, de como tratar isso. Muito pertinente. Só para contextualizar, ou um pouco para balizar, eu tenho, por um lado, casos de pessoas que nos anos 50 têm experiências religiosas numa altura em que nem os próprios padres sabiam lidar com isso, disseram, vá ver um psiquiatra. E, por outro lado, agora, pessoas que estão meditando têm experiências difíceis e não vão ver um psiquiatra porque dizem, isso faz parte do meu percurso espiritual. Então, essas serão
uma espécie de balizas. Mas qual a vossa atitude, tanto científica quanto académica, para diferenciar o transtorno mental da experiência espiritual genuína? Ok. Eu acho que esse é um dos temas... tem áreas que são muito claras, muito fáceis de separar, e tem aquelas áreas que são as nebulosas, que são as mais difíceis naturalmente, né? Baseado em uma série de estudos do nosso grupo e de outros grupos no Brasil e no exterior, a gente tem proposto uma série de critérios. Até vou abordar isso numa apresentação amanhã. Mas, em linhas gerais, cada vez mais, na própria psiquiatria também, está se enfatizando menos a ênfase nos chamados sintomas psicóticos produtivos, né? Ou seja, a pessoa ter visões, ouvir coisas, etc. Cada vez menos importante isso, que tem o diagnóstico da esquizofrenia, e pesando muito mais outros sintomas, como desorganização cognitiva, embotamento afetivo, prejuízo funcional e cognitivo, etc. Então, esse é o primeiro aspecto. Alguns outros aspectos que ajudam nessa separação também, quando a vivência que a pessoa tem, ela de alguma forma se encaixa bem naquilo que já foi bem descrito por alguma tradição religiosa espiritual bem estabelecida. Temos que lembrar, as tradições religiosas espirituais, muitos são milenares, então há milênios lidando com esse tipo de experiência. Então eles próprios já catalogaram mais ou menos que tipo de fenômenos acontecem com mais frequência nos seus grupos, etc. e tal. Às vezes o paciente tem uma vivência que não é do grupo religioso dele, mas se encaixa bem em outro e é muito bem aceito ali e eles conseguem entender o curso normal daquilo ali. Então esse é um outro critério bastante importante. Além, claro, de com o tempo a pessoa ser capaz de integrar de modo construtivo essa vivência no seu dia a dia. Agora, com essa questão, por exemplo, sobre esquizofrenia, experiência espiritual, eu acho que como tudo na vida, gente, se a gente conseguir, voltando aos gregos antigos, vou falar de um discípulo de Platão, de Aristóteles, né, sobre o justo meio. A gente cisma, a gente gosta muito de andar para os extremos, né? E eu gosto muito do Aristóteles fala, o justo meio. Vamos evitar os dois extremos. Tem um grupo que gosta de negar que existem doenças mentais, não existe esquizofrenia, não existe nada, e é tudo uma vivência simplesmente da pessoa, espiritual e tudo. E do outro lado, e outro que quer patologizar tudo. Eu acho que os dois extremos estão completamente equivocados. A gente tem, sim, casos de transtornos mentais, claro, esquizofrenia, etc., que são equivocadamente compreendidos como espiritual. É muito comum a pessoa me procurar no consultório da família achando que eu vou tirar os remédios todos, que não precisa de nada, e é claramente eu sou esquizofrênico. E eu vou ter que medicar e tudo mais para melhorar. Mas não vou lidar só com isso, vou abordar os outros aspectos. Por outro lado, existe o outro extremo também, de ter uma experiência espiritual que é equivocadamente tida como transtorno mental. E também, para complicar mais, tem um paciente que tem um transtorno mental, como esquizofrenia, bipolar, e tem uma experiência espiritual também. Então, assim, eu acho que a questão é um pouco mais complicada. E por isso mesmo, eventos como esse, em que a gente aborda com psicólogos, na psiquiatria, na Associação Brasileira de Psiquiatria, nós temos uma comissão específica sobre espiritualidade para trabalhar junto aos psiquiatras a educação para aprendermos a lidar com serenidade, com respeito e com competência essas questões. Acho que esse é o aspecto central. E o que eu sugeriria, talvez, para esse ou essa profissional que atendeu esse paciente, poderia entrar em contato com a equipe que está atendendo esse paciente. Talvez iniciar um contato, uma abordagem, que talvez a resistência seja menor do que a gente imagina muitas vezes. Dependendo se fizer uma abordagem sensível, muitas vezes a resistência é menor. Algumas vezes é muito grande, mas talvez seja um caminho para fazer essa ponte. Eu concordo com absolutamente tudo, mas eu acho que a resposta está aí, não é? Quer dizer, parece que a pessoa talvez não tenha sido nem ouvida. Não é isso que o sujeito relata? E a questão também é assim, como se a gente consegue pensar assim, que ela precisa ser ouvida e tal, mas quando você está no meio de um CAPS, por exemplo, que tem uma estrutura e um modo de funcionamento que é diferente, foge a esse debate. Então, como que você lida com isso, né? Exatamente. Você é uma pessoa no meio do multidão lá fazendo... Me parece, então, que se a pessoa nunca foi ouvida, não se sabe qual é a significação que isso tem na sua própria vida. Então, classificá-la de modo externo ao seu discurso, à sua experiência, à sua vivência, me parece uma afronta e um desrespeito a um direito humano, não é? Sob a capa de uma ciência que deve fazer essa classificação. Em segundo lugar, é verdade, não é? Alô? É verdade, quer dizer, muitas vezes há grupos religiosos que já entendem aquela experiência que tristemente psicólogos e psiquiatras não compreendem. Então é triste
termos que encontrar fora do nosso meio científico, não é, lugares em que isto é feito, já que nós não fazemos. Então, por que nós não fazemos? Porque, por exemplo, na formação, isso não é estimulado a se refletir, a se considerar essa dimensão humana como algo fundamental. Fundamental não apenas para o sujeito, mas para você, enquanto profissional, compreendê-lo no seu contexto, na sua integralidade. Então, não é possível você fazer um diagnóstico desconhecendo o sujeito, fazer diagnóstico apenas com uma espécie de catálogo, não é? Ou um CID-10 ou um DSM-5. Quer dizer, isso me parece absolutamente despropositado. Sobretudo porque eu venho da psicologia, claro, da psicanálise primeiro, mas agora da psicologia social, em que o meio é talvez mais importante do que esses critérios de diagnóstico. Por isso que, por exemplo, esses critérios todos que amanhã você deve apresentar, eles, em resumo, não podem prescindir do contexto do sujeito. É algo que a gente já tem conversado. Quer dizer, sem saber aquilo, não é, a que se refere o sujeito na sua vida, na sua experiência como indivíduo, não se pode fazer uma avaliação. Então, me parece que puxar para a questão do contexto do indivíduo me parece absolutamente fundamental, sem negar a existência dos distúrbios efetivamente. Alô? Nossa, desculpa. Só um pequeno comentário. Se o paciente não foi ouvido, na realidade, ele foi atendido equivocadamente qualquer profissional que seja, se for da enfermagem, da medicina, da psicologia e tudo mais. Porque ninguém aprendeu isso na faculdade a não ouvir o paciente. Isso não existe. E mesmo levar ao contexto social, sem dúvida, o DSM é extremamente limitado, mas o DSM diz claramente que tem que levar a formulação cultural. As pessoas não leem nem o DSM, esse que é o problema. Assim, quando vai se julgar o luto de um paciente, por exemplo, se depressão ou luto, o DSM dá critérios para ajudar a separar o contexto social que a pessoa vive, do ponto de vista espiritual também, se faz parte da crença do indivíduo. Então, até o DSM tem uma série de limitações, até ele reconhece isso. Então, esse é o problema, que às vezes as pessoas não leem nem uma coisa que é tão limitada quanto essa. Mais questões? Posso colocar? Cadê? Tem tempo? Sim. Tá bom. Sobretudo há questões que tratam do mesmo tema. Sim. Nossa, gente, será que vai dar tempo? Então, tá. Eu vou tentar agrupar, então, para ver se a gente consegue, né? Porque a gente não teve muito tempo para questões ao longo do debate aqui, do evento, então a gente talvez aproveite agora, né? Então, eu vou juntar duas aqui. Acho que é melhor eu juntar de duas em duas, né? Porque assim, senão vai ficar muito... Então, professor Alexander, tem duas aqui para te fazer, né? Vou ler, porque foram feitas diretamente para o Alexander, mas acho que depois, se o Arthur quiser comentar também. Professor Alexander, os dualistas frequentemente criticam visões monistas por insistirem em buscar explicações exclusivamente materialistas para mistérios que seriam explicáveis apenas fora desse paradigma, entre aspas. Chamam isso de materialismo promissório. Como fica tal crítica diante da importância para a ciência da navalha de Ockham? Digo isso porque dimensões metaempíricas são controversas, portanto não parcimoniosas, e as dimensões materialistas inequivocadamente existem, portanto são parcimoniosas como hipótese. É uma questão, né? Posições dualistas não deveriam ser assumidas apenas se hipóteses materialistas estivessem esgotadas, como pede a navalha de Ockham? Depois tem uma outra questão. Há poucos meses, o professor titular da Georgia State University, o professor Robert, veio à Universidade Federal de Juiz de Fora com o intuito de responder à pergunta: há evidências científicas de sobrevivência da mente e da consciência após a morte? O professor Alexander poderia atualizar-nos brevemente sobre essa questão? Então, acho que tem a ver, né, com essa questão da dualidade, sobrevivência, então por isso que eu agrupei, tá? Cada tema assim, simples, né? Coisa fácil. 2 minutos fáceis. Tô só por olha, né? A Fátima é gente boa pra caramba. Ninguém assinou pergunta.
perguntas. Então vamos lá. Só para mostrar como é que a coisa é complexa, como eu falei, Ockham vem de Guilherme de Ockham, que por sinal era um franciscano medieval. Então só para te ter uma ideia de como é que as coisas são interessantes, a história medieval mais atrasada. Né? Um franciscano medieval, né? A navalha de Ockham, ele que propõe, né? E a ideia é que não multiplicar os elementos, né? Sem necessidade, etc. Muito bem. Sem dúvida, a explicação deve ser a mais parcimoniosa possível, isso não há dúvida nenhuma, e a gente não deve desnecessariamente ficar criando novos elementos. Agora, do ponto de vista de ciência, é sempre difícil saber até que momento realmente se esgotou completamente a capacidade de um certo paradigma e o quanto precisa de outro. Toda a revolução científica acontece assim. Quando Copérnico e Galileu propunham que precisava mudar o paradigma ptolomaico-aristotélico de que a Terra era o centro do universo, diziam, olha, isso aqui não explica bem, precisamos mostrar, botar o Sol no centro e a gente girando em torno. Quem defendia o paradigma ptolomaico-aristotélico dizia, não, calma, nós temos uns probleminha aqui, mas a gente vai conseguir explicar, a gente vai daqui a pouco chegar lá. Então, e o outro falava, não, olha, eu acho que isso não está certo, e fazia umas propostas, também com uma série de limitações. Hoje em dia é muito fácil, a Galileu estava certo, mas na época era pau a pau os argumentos do Galileu e contra o Galileu, na realidade. O Galileu não conhecia a gravidade, ele achava que a órbita era circular, e circular não bate, a órbita é elíptica, Kepler depois que descobre. Então, quando a gente pega de Galileu, era pau a pau as duas hipóteses, a gente não sabia muito bem para que lado que ia a discussão. Então, só para a gente ter uma ideia, claro. Então, finalizando, essa é a primeira resposta. Sem dúvida, podemos multiplicar indefinidamente as coisas, as hipóteses, sem um mínimo de base. Agora, é difícil entrar num acordo de todo mundo concordar que, olha, isso aqui já esgotou, vamos mover. Sempre tem um grupo que vai acreditar eternamente em cada uma das hipóteses. Sempre vai existir isso. Então é importante caminhar nesse sentido. A outra, qual que era mesmo? Do Robert Almeida. O professor Robert Almeida era um filósofo da ciência da Georgia State University, que teve um professor visitante na Federal de Juiz de Fora, alguns meses atrás, e ele trabalhou com uma série de questões, desde o pragmatismo até a questão mente cérebro, a questão de evidências de sobrevivência após a morte. Ele tem um livro, quem tiver interesse, ele tem um livro muito interessante, chamado Death and Personal Survival, chama Morte e Sobrevivência Pessoal. O livro está um pouco antigo, é de 92, mas dá uma revisão bastante interessante das principais evidências de sobrevivência da consciência. E ele, pessoalmente, acha que as melhores evidências, onde ele tem mais trabalhado, até continua pesquisando nesse sentido, são os casos sugestivos de reencarnação. Ele acha que os casos sugestivos de reencarnação são os que proporcionam as melhores evidências de sobrevivência da consciência, porque ele coloca o seguinte, como é que eu teria evidência da consciência? Quando eu teria evidência que aquela consciência, aquele padrão de comportamento, de desejo, de memórias, se mantém de alguma forma. E ele acha que os melhores casos sugestivos de reencarnação, eles produziram evidências bastante sugestivas nesse sentido. Bom, em primeiro lugar, a questão da navalha de Ockham me parece muito interessante, porque parte da história da ciência, como você falou, não é? Quer dizer, então, o Thomas Kuhn, por exemplo, na estrutura das revoluções científicas, ele vai sugerir que, até um certo ponto, aquilo que ele chamou de ciência normal, é um momento crítico de defesa daquela perspectiva científica contra certas outras evidências. Mas ele vai chamar de anomalia justamente aquilo que vai se demonstrar evidente, portanto, pela evidência, que não pode ser negado depois de muitas tentativas e acomodações teóricas. É isso que é uma revolução científica. Não é que depois, quem é que aceita alguma coisa exclusivamente do ponto de vista newtoniano cartesiano em ciência? Não dá para dizer que hoje a gente despreze a perspectiva newtoniana. Hoje nós convivemos ao mesmo tempo com uma mecânica newtoniana e uma mecânica quântica, uma mecânica diferente. Isso não porque um grupo se cismou que teria que termos uma perspectiva quântica, mas porque há dados, há evidências, há anomalias que se sustentam por evidências. Então não é que um grupo aceita isso ou aquilo à sua conveniência. Eu acho que a navalha de Ockham vai sugerir, na verdade, evidências fortes o suficientes para que haja uma revolução, e não algo deliberado de um grupo. Em segundo lugar, é interessante que você coloque apenas na perspectiva do Almender a respeito da manifestação das possíveis
vamos dizer assim, alguns resultados ou evidências favoráveis à separação mente-corpo, cérebro e mente, porque também é a sua, não é? Certo, mas não é apenas a dele, é de um bom grupo de pesquisadores que têm essa perspectiva, vamos dizer, de modo muito claro ou não tão claro, ou tornam isso explícito ou mantêm isso implícito. E aí eu acho que a navalha de Ockham deveria se valer disso também, no sentido de que quando há evidências, a gente deve se curvar a elas, mas a questão é que há evidências suficientemente fortes para a gente aceitar essas evidências, por exemplo, de casos sugestivos de reencarnação? Então eu diria, será que nós esgotamos essas explicações mais convencionais? Eu diria que isso é uma questão de disputa. Eu vou fazer uma questão relacionada, mas eu agora quero respostas muito, muito breves. Parece que grande parte desse corpo de pesquisa sobre religião e saúde é como se estivesse tentando provar que a religião faz bem, por isso você deve ser religioso. Será que podemos explorar isso de um modo ainda mais profundo? Vocês pensam que a ciência poderá testar e provar algumas das crenças fundamentais das religiões? E aí surgirá o problema quando há crenças divergentes. Portanto, há reencarnação, mas há pessoas que acreditam que você não reencarna. Portanto, brevemente, se acreditam que a ciência pode testar e provar algumas das crenças fundamentais das religiões, sim, não e quais? Então, só para colocar, eu acho, brevemente, eu acho que a gente, do ponto de vista kuhniano, eu acho que da relação da mente com o cérebro, a gente está no período pré-paradigmático, a gente está na ciência, a gente não tem um modelo adequado para explicar, nós não temos um modelo. Então, eu acho que nós estamos no período pré-paradigmático, nós estamos antes ainda, então nesse momento aí que é o caos total, porque são vários grupos tentando colocar e essa divergência que eu acho que faz avançar. E aí também a questão também o quanto que se considera uma evidência convincente. Gente, veja hoje em dia na política brasileira. Quem está convencido, só para dar um exemplo claro, quem está convencido ou não que o Lula está envolvido na corrupção ou não? Não vou falar quem está ou não, mas assim, os fatos estão aí, tem gente totalmente convencida, alguns totalmente não convencidos e alguns não sabem. Só para dar um exemplo, na ciência funciona um pouco em alguns momentos assim também, embora, claro, as evidências são fundamentais. Sobre a questão do Miguel, eu acho que algumas questões não são passíveis de forma alguma de abordagem científica, a existência de Deus, por exemplo, acho que não é de forma alguma passível, mas a ideia, por exemplo, de que se existe uma sobrevivência da consciência após a morte, de que se existe reencarnação, por exemplo, pode ser uma hipótese testável empiricamente. Quer dizer, se existe evidência disso ou não, e vamos testar nesse sentido. Eu acho que seria uma hipótese que poderia ter implicações empíricas e, portanto, testáveis. Para fazer isso rapidamente, eu diria que a gente tem instrumentos metodológicos na ciência para ver o limite do humano, né? E só quando o limite do humano não for suficiente, a gente então vai chegar a supor, não é? Agora, o método científico ele não permite a avaliação de certas alegações, não é? Desvincular a ideia de uma entidade espiritual que agiria no mundo entre Deus ou o espírito do morto me parece pouco razoável, porque elas sofrem do mesmo problema metodológico na hora da investigação. Quer dizer, nós sofremos do problema metodológico. Como separar uma coisa da outra e dizer, olha, isso é possível, aquilo não é possível? Se não é possível a existência de Deus, porque seria também a existência de espíritos? Para terminar, uma questão de caráter, não só biográfico, mas muito brevemente. Qual a grande fonte de inspiração, ou religiosa ou filosófica, para o vosso trabalho e para as vossas vidas? Bom, só... É bastante diferente a questão de Deus da questão da consciência, né? A consciência tem padrão de comportamento, de memória, mas você pode testar e verificar, diferente de saber se Deus existe ou não. É bem diferente, mas tem empírico, de implicações empíricas é bem diferente. Sobre motivações, eu acho que é uma coisa bem diversificada, eu não consigo pegar uma única coisa. Eu desde pequeno sempre tive muito interesse
Em aspectos religiosos, eu desde criança cresci no centro de Umbanda, centro espírita, igreja católica, via uma série de fenômenos acontecendo, sempre me interessei por isso, e sempre tive um grande interesse em ciência e em filosofia. Então sempre tentei juntar e unir essas coisas e tentando entender, explorar. Sempre fui muito racional. Eu nunca fui de ver, ter visões, eu não tenho nada disso. Eu sempre fui muito racional, de querer entender, de querer testar, de querer conhecer e tudo mais. E aí deve tentar juntar essas duas coisas, tentar explorar, usando a razão e a ferramenta científica para essa questão das experiências espirituais. Bom, interesse eu tenho um monte de coisa também. Interesse em filosofia, em ciência, em religiões. Eu adoro religiões, adoro estudar religiões. Não é? Mas assim, a pergunta foi o que inspira. O interesse é variado. O que me inspira é a compreensão de um ser humano integral. Aquilo que me inspira é a compreensão, a tentativa de compreensão dos limites do humano. Eu acho, suponho que questões como a consciência estão mais muito longe de terem sido sequer tocadas do ponto de vista científico ainda. Portanto, supor alguma coisa que além daquilo que eu desconheço é tentar explicar o desconhecido pelo menos conhecido ainda. Bom, nosso tempo está esgotado. Acho que seria interessante a gente continuar, mas infelizmente, se tem uma coisa que indubitavelmente guia as nossas vidas, é o relógio, né? Então nós vamos ter que terminar. Mas eu tenho algumas questões até que foram colocadas mais pontuais que acabam não dando tempo da gente colocar, mas a gente já conseguiu pelo menos abrir o debate. Então, todo mundo acho que é convidado também nos intervalos a se aproximar, né, dos debatedores aqui. E gostaria de agradecer a participação de todos, do professor Miguel, e a gente infelizmente não tem mais tempo, então a gente encerra por aqui. Tá bom?